A gente retorna a Brasília agora. A Ordem dos Advogados do Brasil confirma que vai recorrer contra o fim da saidinha de presos. Repórter Marília Ribeiro, aqui no Jornal Jovem Pan mais uma vez. Quais medidas devem ser adotadas pela OAB, hein, Marília? Tiago, a OAB deve entrar com uma arguição de descumprimento de preceito final, mais conhecida como ADPF. Isso deve acontecer nos próximos dias. Na prática, a ideia é apresentar ao Supremo Tribunal Federal questionamentos sobre a constitucionalidade da lei que foi aprovada lá no Congresso Nacional, que proíbe a saída de presos do semiaberto em datas festivas. E como é que ela vai fazer isso? Vai ser através de uma ação utilizada para contestar possíveis violações dos direitos fundamentais. Com a decisão que foi aprovada no Congresso Nacional nesta última semana, os presos só poderão sair, essas saídas temporárias, para estudar ou para trabalhar. Para a OAB, a lei é um retrocesso em termos de direitos humanos e uma violação da dignidade humana. A entidade também alega que, ao proibir essas saídas temporárias dos presos, se impede a ressocialização dos presos e se cria um obstáculo à reintegração efetiva destas pessoas na sociedade. A entidade também defende que o Estado tem como dever garantir que a execução da pena aconteça de forma humanizada. Tiago, então para esses próximos dias, a OAB vai entrar com a judicialização desse texto que foi aprovado lá no Congresso Nacional, proibindo a saída de presos do semiaberto nessas saídas temporárias em datas festivas. É isso, Marília Ribeiro com as informações de Brasília e a OAB se posicionando em relação a isso. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, deixa eu perguntar para o Cristiano Vilela, então a OAB vai judicializar essa questão, ou seja, essa questão não está terminada, pacificada, muito pelo contrário, Vilela. Exatamente, Tiago. No Brasil, ultimamente tem sido assim, né? Nada se resolve, nada é definitivo. A OAB, desde o princípio, já havia se posicionado de uma forma contrária e, claro, tem legitimidade para ingressar uma medida judicial, uma ADPF, questionando a validade, a legalidade dessa legislação aprovada no Congresso Nacional. Agora, honestamente, eu não vejo, pelos elementos que foram trazidos, ainda não existe ação, apenas anunciou que vai entrar com a ação, mas pelos elementos que foram trazidos, eu não vejo violação à Constituição absolutamente nenhuma. Eu vejo uma divergência com relação ao conteúdo. Divergência é sadio, é saudável, mas o que o Supremo Tribunal Federal tem que analisar é a constitucionalidade da medida. E eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma. Agora, Dora Kramer, de qualquer forma, isso pode acabar de novo incitando os ânimos dos poderes, se o Supremo derrubar a decisão que o Congresso decidiu? Certamente, né? Por mais que isso não seja uma ação direta do governo, portanto, a OAB tem toda, como disse Vilela, toda a legitimidade para recorrer. Discorda de uma decisão, recorre ao Supremo Tribunal Federal, mas não é assim que o Congresso vai entender, antes mesmo da decisão do STF sair. Já se pode ter certeza que na semana que vem, ou mesmo amanhã, já vão começar as reações, porque vão ligar isso. Então, a OAB está a serviço do governo e tal. Claro que vai haver essa reação, sem dúvida alguma. E, Vilela, essa mistura, né, da questão da justiça com a política, isso vai dar muita discussão ainda. Exatamente. Você já imaginou se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dá uma liminar nessa ação judicial, ou depois até, eventualmente, confirma isso numa decisão definitiva? Quer dizer, mais uma vez, o Congresso Nacional, e nós entrevistamos aqui no Jornal Jovem Pan recentemente, deputados federais que se mostraram extremamente incomodados com essa intromissão, vamos dizer assim, do judiciário no legislativo. Então, isso pode ter uma caixa de ressonância extremamente forte e, no final das contas, claro, vai cair no colo do governo federal.